Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu quero te contar que te esperamos em todas as redes sociais da emissora que vão passar aí para você. A gente tem Instagram, Facebook, o canal do YouTube. Aliás, atenção ao nosso novo canal, Hit TV ao vivo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Confere se você está inscrito no canal mesmo, tá? Aproveita que você está assistindo o nosso programa, pega aí o seu celular e dá uma olhadinha. Hit TV ao vivo é o nosso novo canal do YouTube. Através dele, você acompanha a nossa programação ao vivo, em tempo real. E pode acompanhar também todos os programas que já foram ao ar. Além disso, se você quiser acompanhar o nosso programa pela internet através do nosso site, você também pode, que é o hittv.com.br, www.hittv.com.br. Te convido a participar sempre também através das minhas redes sociais. Estou te esperando no meu Insta, @JaqueStefano. Por ali sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia. E te espero sempre também no nosso WhatsApp enquanto o programa acontece. O nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Hoje nós teremos atualizações do momento que vivemos no mercado de trabalho e eu vou conversar sobre esse assunto com o Celso Basola, que é consultor de RH. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Jaque. Prazer te receber novamente, viu? Prazer imenso, ótimo 2024 para todos nós, para toda a equipe e para todo mundo que está aí nos acompanhando. Para você também. E Celso, acho que não tem nada melhor do que a gente começar o ano trazendo perspectiva até para o planejamento das pessoas que nos assistem para esse ano, né? E eu queria começar já falando, a gente sabe o quanto a política interfere também, ou até mesmo a economia, o que acontece nos outros países, vai interferindo no nosso mercado de trabalho. Alguns setores a gente viu aquecendo bastante o ano passado, outros nem tanto. Como a gente está agora? Hoje, até por resultados dos últimos anos, o desemprego ele teve uma queda, uma leve queda, o que é bom. Tudo que é claro. Queda é maravilhoso do emprego, desemprego. Mas é claro que a gente está numa expectativa muito grande com as ações aí do próprio governo. Não tem como falar em emprego, em trabalho, se não olhar a economia, e a economia vem da parte política. Né? Claro, das ações políticas, das ações políticas, dos planos, aumento ou não de impostos. Perfeito. Tudo isso impacta. Então nós estamos numa expectativa, mas esse ano ainda vai ser um ano muito duro. Tá. Por algumas ações econômicas, mas estamos aí na expectativa, o profissional tem que estar preparado. Os problemas ainda não acabaram, mas a gente tem que estar preparado para as oportunidades, né? Totalmente, sempre preparados e alertas. A gente vai falar sobre elas. Agora você falou do governo, me fez lembrar de uma ação que já existia, me parece que foi renovada pelo nosso atual governo, a gente já falou sobre isso aqui no nosso programa, que é a possibilidade de negociação nas dívidas. Para uma empresa, na hora de contratar, se esse futuro funcionário está endividado ou não, faz diferença? Depende muito. Isso no passado era um pouco mais... complicava um pouquinho mais para o profissional. O nome está limpo ou não, exato. Né? Mas depende o tipo de trabalho, a empresa, o negócio da empresa. Se é uma instituição financeira, se é uma empresa de valores. Então, depende muito. Mas eu confesso a você que isso já não é uma prioridade para as empresas. Até porque a gente tem os números, né? Quem é que não está, de alguma maneira, endividado? E se a pessoa está endividada é porque ela não está conseguindo pagar as contas. Se ela não conseguir um emprego para pagar as contas, ela vai continuar endividada. É uma bola de neve, né? Exatamente. A gente tem que analisar a área de recursos humanos, as empresas como um todo, ela tem que analisar o contexto. Acho que, inclusive, é um dos problemas que nós temos assim, no país, como em todos os assuntos, analisar o contexto. Não é simplesmente deve ou não deve, é o porquê deve. E a pandemia judiou muito dos profissionais, de cada pessoa, e nós temos que levar em consideração. Inclusive, aquelas pessoas que tentaram abrir um negócio, e a gente vinha falando sobre isso, né? Muitas pessoas tiveram uma grande oportunidade, conseguiram se dar muito bem na pandemia, mas muitas das empresas que abriram na pandemia já estão fechando, e a pessoa muitas vezes quer tentar voltar para o CLT. Tem que se preparar 2, 3 anos fora do mercado. Pode te atrasar na hora de uma entrevista de emprego, de recomeçar? Sim, eu acho que assim, você arriscar a ser empreendedor ou ser um empreendedor é fantástico. Eu sou muito adepto e apoiador. Mas eu sempre comento, olha, faça essa tentativa, mas nunca esqueça do estudo, do aperfeiçoamento constante. A vida é um aperfeiçoamento constante. A cada minuto você tá se transformando no mercado. Então, é possível voltar. Quem ficou focado naquilo e não conseguiu se aperfeiçoar, corra.
porque isso fará diferença para a recolocação. Então a gente quer passar assim, sobre vários assuntos aqui hoje para a gente contextualizar como está o mercado de trabalho, mas eu quero começar entendendo onde alojar o currículo. Eu devo colocar no LinkedIn essas agências que prometem, olha, você paga para essa agência e a gente vai enviar o seu currículo para mais empresas. Afinal de contas, funciona, não funciona? O currículo de papel, chegar na empresa dos sonhos e entregar o currículo, isso ainda existe? Como é que está essa questão hoje, Celso? Vamos lá. Eu vou dividir em 3 pilares que são fundamentais. LinkedIn ainda e outras redes sociais, mas o LinkedIn... É a principal para... Continua sendo a principal, né? Mas muito cuidado. Cuidado que eu digo assim, faça o seu cadastro de forma completa, verdadeira. Então o LinkedIn é algo, o custo não é tão alto e continua sendo algo muito atrativo. As empresas buscam muito. Acho que é um dos maiores pontos de busca é no LinkedIn. Segundo ponto, network, rede de relacionamentos. Se você não tiver uma rede de relacionamentos próxima, ex-gestores, colegas, participar de eventos, você começa a ter uma dificuldade. Lá também gira muito o interesse das pessoas pelo seu lado profissional. E um terceiro ponto, que é muito fundamental, é você ter uma visão muito aberta do estilo, ou CPJ, CLT, ser temporário, você está muito aberto para conhecer todas as propostas. Porque por detrás de um vínculo empregatício pode ter uma grande oportunidade e você acaba não aceitando. Quanto ao buscar profissionais, tome muito cuidado. Tem muitas empresas sérias e tem muitos aproveitadores. O que eu recomendo? Existe um trabalho de profissional chamado outplacement, que é a recolocação, onde o profissional ajuda você a cadastrar no LinkedIn, sua postura na hora da entrevista, onde encaminhar o currículo. Mas faça isso pagando conforme vai acontecendo as demandas. Quem prometer, olha, me paga que eu tenho um emprego bom para você, desconfie. Eu já ouvi algumas empresas, até pessoas às vezes que contatam como headhunter, né? Que entram em contato com as empresas e que falam, ó, a partir do seu primeiro salário, ou por exemplo, do seu primeiro salário, uma porcentagem será meu pagamento. Aí é uma maneira bacana, Perfeito. Né? Você não vai pagar nada antes, né? Perfeito. Eu acho que você reconhece o trabalho e o network desse profissional. Perfeito. Eu acho que a partir do momento que você negocia, concorda e está tudo ok, é bom para os lados, está tudo feito. Nessa situação é algo interessante. Perfeito. E aí, Celso, eu quero falar sobre o que eu sei que acontece. Tem muitas pessoas que a gente conhece que estão desempregadas, né? E eu sei que acontece nessa época, a pessoa, tudo que ela quer é uma ligação para uma entrevista de emprego, ou um sim da entrevista que ela fez. Sim. E infelizmente, como você falou, eu acho que vale ressaltar, existem muitos aproveitadores. Nessa época, pessoas que ligam, às vezes até porque te encontram nessa rede social ou em outras, né? No LinkedIn ou em outras, e falam, olha, eu vou te ajudar, vou te recolocar, mas cobro tanto. Uma coisa é a pessoa cobrar para organizar o seu currículo, organizar as suas redes sociais, o seu LinkedIn, isso é um trabalho que pode ser cobrado. Agora, cobrar algo garantindo que você vai conseguir um emprego, não existe isso, não é, Celso? Não, isso é aquela item que eu falei, pessoas aproveitando do desespero alheio. Que inclusive, se isso acontecer, acho que nós, profissionais de RH, os grandes, muito sérios, a gente abominamos isso e recomendamos, reclame. Né? Só pague aquilo que aconteceu, aquilo que está sendo entregue. Perfeito. Isso vale para todos os âmbitos. Agora, uma coisa também que eu queria que você falasse, que é a dificuldade. Eu, por exemplo, não procuro, né? Não procuro sair daqui, mas freelancers sempre são interessantes, acho que para a maioria dos profissionais. Mas para quem está especificamente procurando uma recolocação, eu dei meu exemplo porque eu não entendo nada de LinkedIn. Se eu dependesse disso, eu estava lascada. Vamos imaginar que alguém como eu, uma mulher que quer voltar para o mercado de trabalho, ou um homem, como eu falei, de repente estava tentando ali o próprio negócio, quer voltar a ser contratado como CLT, já a gente pode falar sobre PJs e temporários também. Mas não sabe mexer no LinkedIn, não sabe por onde começar. Aí pode valer a pena contratar um profissional para te nortear, para te ajudar a deixar aquilo redondinho? Perfeitamente. É viável, é interessante e o retorno
também é bom, é quase certo. Certo que eu digo de você estar em evidência. Pelo menos o seu network vai aumentar ali, você vai encontrar mais pessoas vão te curtir, você vai estar ali mais disponível, né? A sua vitrine vai estar mais disponível, exatamente, você se torna um produto interessante. Agora, é claro, se você tem o dom, domina e gosta, você mesmo pode ver cursos e aprender a mexer com a ferramenta. Tem coisa gratuita na internet hoje, Exato. Então, depende muito da habilidade. Eu, por exemplo, não tenho tempo e paciência, no bom sentido, de ficar mexendo ali no LinkedIn. Então, eu tenho um profissional que faz o quê? Que trabalha isso e ele é remunerado por isso. É justo. Perfeito. Todo trabalho bem feito é justo a remuneração. E agora eu quero falar contigo sobre essas modalidades além do CLT. Quero começar pelo temporário. Existem épocas do ano, por exemplo, agora o mercado de chocolates já começa a se aquecer para preparar, por exemplo, para Páscoa. Assim como a gente tem na época de Natal, algumas empresas na época de Dia das Mães, de algumas vendas que são mais intensas, contratarem temporários. E às vezes a pessoa pensa, não, eu estou querendo um emprego, temporário não me interessa. Mas por trás do temporário pode ter uma boa oportunidade de emprego? Total. Conheço muitos profissionais, e eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar numa empresa que fazia trabalhos temporários. E a gente sempre na apresentação fala, você é um profissional que está tendo uma oportunidade. Se você desempenhar bem, existe uma oportunidade sem promessas certeiras, mas que a empresa se interesse. Por exemplo, na área comercial, por exemplo, área de vendas, varejo, linha de frente de loja, vendedores. Se você é um bom vendedor, demonstrou habilidade, a possibilidade daquela empresa te contratar efetivamente, assim como da de chocolates, é muito grande. Porque a empresa não é boba. Se eu tenho aqui, por exemplo, tá? Eu tenho contratado 5 funcionários que vendem, sei lá, 500 do meu produto por mês. Aí eu vou precisar contratar mais para uma vaga temporária para um período. Dentre esses, tem um que vende 600, que vende 1.000. Eu não vou dispensar essa pessoa, eu provavelmente vou contratá-la, né? Vou agregar ao meu grupo, né? Ou, no mínimo, vai indicar para uma empresa... Perfeito. Uma empresa de conhecidos, ou uma empresa pra parceira. Essa pessoa, eu não consigo colocar aqui, mas essa pessoa é boa. Mas tem uma pessoa que saiu Ou bem. na próxima vaga, posso chamá-la, né? Eu vou dar uma dica para quem não sabe o mundo, os bastidores de RH. Por favor, conta pra Há gente. muita troca. Vocês se conversam, né? Não, a gente se conversa, olha, eu tenho uma pessoa fantástica, mas eu não tenho local, não tenho budget. Não deu certo aqui comigo, não mas dei certo, eu não tenho... vai ser bom pro seu negócio. Vai ser bom para o seu negócio. Acontece muito constantemente. Eu recebo muitas vagas. Olha, Celso, você conhece um profissional assim? Assim. Então, a gente, quando conhece grandes profissionais, por isso o network é importante, a gente indica sem medo de errar. Perfeito. E aí, eu também queria saber sobre isso, né? Qual que é a importância na hora que a pessoa chega para essa entrevista de temporário? Geralmente tem a pergunta, né? Com que você gostaria de trabalhar? Se fosse possível, você gostaria de continuar ou não? Falar a verdade, falar que gostaria, falar que precisa do emprego, lógico que não, se demonstrando em desespero, mas falar essa realidade é importante para as empresas? Sim. Tem 2 importâncias desse assunto. De querer abraçar e se tiver a oportunidade de continuar, e a verdade dizendo, olha, eu... Isso aqui para mim é só um freela nesse momento, eu tenho meu emprego fixo, eu estou aqui como um segundo emprego. Ou eu tenho outros planos para minha carreira. Perfeito. Não há problema nenhum, os 2 lados... Não vai perder por causa disso, não, né, é ser verdadeiro, pelo contrário. Aquele profissional de RH ou aquela empresa vai, poxa, essa pessoa ela foi muito sincera, é muito interessante. E a empresa não investe daquilo que ele pode não ter continuidade. Então é justo. Acho que esse senso de justiça tem que haver. A gente tem um ditado que é uma brincadeira que a gente fala que o combinado não sai caro, mas é por aí mesmo, né? Exatamente. O que combinou, combinou. Se você também está ali só para esses 3 meses, 1 mês, 2 meses, pode deixar isso claro para a empresa, não tem problema, porque às vezes a pessoa já tem um emprego, ela quer complementar a renda naquele momento, né? Exatamente. Não é um problema. Assim como não há problema no meio do trajeto, adorei a empresa, se eu tiver oportunidade, eu quero ficar. Se tiver oportunidade, eu quero, né? Por isso que a sinceridade do início vai até o final, e isso é bom para todas as partes. Perfeito. Outra modalidade que a gente vê crescendo é o PJ, e muitas pessoas nem sabem direito como é que isso funciona. O que é o PJ e por que vem crescendo, Celso? Ok, eu vou fazer um rápido contextualização. O PJ antes, dentro da lei do Brasil, era para atividades, terceirização de algumas atividades, não atividade fim, atividades meios, por exemplo, portaria, recepção. Depois, com a reforma trabalhista, a pejotização, que se chama, abriu para profissionais independentes. Então, o que seria? É um profissional que trabalha, abre uma empresa e ele emite a nota fiscal.
Então, é um acordo empresa-empresa. Né? Então, acontece muito, principalmente nos cargos ou nas posições, vamos assim dizer, posições de nível autogerência para cima, que é comum. Então, é uma forma da empresa o quê? Ter alguém, né? Até pagando um pouco mais, onde todos ganham, né? E a empresa tem um profissional comprometido também. Então, a pejotização é uma realidade no Brasil ainda, embora, em alguns momentos, a justiça, dependendo, pode considerar como um desvio ou algo do tipo. Tá, então tem que ter uma atenção para que tudo seja feito direitinho. Exatamente. Inclusive, a nota que se emite tem que ser respectiva à função que ela está fazendo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, né, a pessoa, de repente, em algum momento tentou vender roupa e abriu a empresa dela lá para vender roupa. E agora ela vai trabalhar na área de atuação dela como PJ, como vendedor, por exemplo. Não é como, sei lá, algo diferente, é uma outra área. Não é necessariamente a mesma nota que ela vai emitir, ela vai ter que abrir uma nova firma, é isso? Exatamente. Existe isso, né? Por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que é de odontologia. Perfeito, que emitiria e colocar uma nota para isso. Trabalhar na administração em um segmento totalmente que não seja... Não tem nada a ver. E isso é um desvio total. Perfeito. É disso que a gente está falando quando fala de desvio, Exatamente. Né? Agora, quando é focado, não há problema nenhum. Até a justiça reconhece que quando a pessoa tem um nível de conhecimento intelectual, de formação e o nível de valor, é reconhecido que ele sabe que aquele acordo foi feito e está ok. Então a justiça também já amadureceu muito. Ao contrário de algumas empresas que pegam, por exemplo, um analista, um auxiliar, não, você vai ser PJ. Então tem níveis, a justiça reconhece níveis, espera aí. Né? Então acho que a empresa tem que ter ponderado e o próprio profissional tem que saber exatamente sobre o tema. Celso, acho que até uma dica para quem tem sua pequena empresa e vai precisar contratar o seu primeiro funcionário. A gente estava falando fora do ar que o funcionário ele sai caro para a empresa. Sim. O PJ é uma possibilidade de poder remunerar melhor e não ter um imposto tão grande em cima do empregado, é isso também? Sim, desde que ele respeite essas regras da formação da pessoa e a pessoa ela tem consciência do que ela está fazendo. Claro, os impostos, dilui os impostos. O governo, ele vai receber os impostos. Porém, ele sempre vai. Até, inclusive, o PJ, parte do que ele vai emitir, que ele desconta, é imposto, inclusive, né? Exatamente. Eu até brinquei com um colega um pouquinho antes de entrar, né, no caminho. A cada enxadada, um imposto aparece. Que você pode ficar tranquilo que o imposto você não vai deixar de pagar, né? Seja do lado do empregado ou do empregador, esse valor vai sair, né? Exatamente. Mas, assim, dilui. Então, ela se torna de uma forma mais equilibrada, tanto para a empresa. Porque é um erro. O colaborador, a pessoa, ela é o fator mais importante de uma empresa. Porém, nós temos que ter uma consciência que se uma empresa não bem economicamente, não gera emprego. É simples. A troca é simples. Mas o que eu percebo no mercado é que as pessoas está começando a ter essa consciência. Isso é bom. Melhorou. E aí, você falou sobre o temporário, eu quero saber sobre o PJ. Tem gente ainda que por desconhecimento, você falou, geralmente estão em cargos maiores, e daí a gente imagina que um pouco mais de acesso à informação para entender o que está fazendo. Mas ainda assim, pode existir pessoas que falam, não vou me interessar tanto porque é PJ, não tem os benefícios. Isso ainda existe? Existe. E é o direito da pessoa escolher se ela quer ser CLT. Como ela se sente mais confortável. Se ela quer ser uma autônoma, PJ, não há problema nenhum. Assim como para a empresa, ela sabe as condições econômicas, pode fazer a escolha dela, não há problema. É uma relação aberta. Né? Acho que essa relação, essa maturidade, nos últimos anos o Brasil ganhou. Espero que não perca. Que continue evoluindo, né? E não vá para trás. Né? Exatamente, sem que os colaboradores percam os seus direitos. A partir do momento que eu assumi CPJ, eu sei os meus direitos e deveres. Vamos falar sobre isso? Sim. Vamos entender. Vamos lá. Eu vou perguntar já sobre o vínculo, mas antes eu gostaria de saber, é uma contratação feita literalmente com um contrato assinado? Isso pode ser de boca? Vamos começar entendendo como é que funcionaria uma contratação PJ. Contrato. Primeiro ponto, uma parte é PJ e a outra é PJ. Então são empresas, não são pessoas. Perfeito. Mesmo que seja você exercendo a função, você alista como uma empresa. Por isso que você abre, como a gente fala, uma firma, né? Exatamente. Abre empresa, né? Exatamente. E você faz um contrato de prestação de serviço, pessoa jurídica. Uhum. Dentro daquilo, se emite uma nota, a empresa paga pelo aquele trabalho e a pessoa que recebe, ou as pessoas que recebem, o que ela faz?
ela faz a gestão da sua economia, do seu financeiro, da forma que achar mais conveniente. Se ela quiser, o que a gente indica que faça ainda, né? Recolhimento para o INSS, aí ela vai ver a maneira como ela vai fazer isso, né? A partir do momento que ela emite a nota, em alguns enquadramentos, ela já está contribuindo. Perfeito. Se ela recebe Prolabore, ela retira o Prolabore dela, que é o correto, ela também vai contribuir pelo INSS como Prolabore, imposto de renda para a Receita. Então, todos os impostos serão pagos. Qual é a diferença? É que quem paga, quem administra o dinheiro, é a pessoa que está com o PJ. Então, ele tem autonomia para dividir da maneira como ela quiser. E aí a gente fala muito sobre se a minha geração e as mais novas vão ou não vão conseguir se aposentar. Isso é uma outra conversa, inclusive tivemos uma nova alteração para a aposentadoria que a gente em breve vai falar aqui no nosso programa. Mas eu acho que vale lembrar, mesmo que a pessoa contribua com o mínimo para ficar segurado, ainda vale a pena, né, Celso? Vale a pena. Aqueles que querem contribuir com o mínimo terão um mínimo na aposentadoria. De repente, vale a pena ir fazendo uma aposentadoria privada, né? Isso, exatamente. Então, quem quer recolher o mínimo, faça uma previdência privada. Perfeito. Para que lá na frente tenha um complemento. Aqueles que querem depender do INSS, contribuam um pouco mais. Então, existem profissionais especialistas que fazem projeções. Pode até te orientar, Nico. Contrata para essa pessoa te orientar, né? Exatamente, perfeito. Celso, vamos lá, para a gente poder entender. Quando é PJ, existe algum vínculo com a empresa? A pessoa tem que cumprir horário? Pode ser mandada embora ou sair do negócio a qualquer momento? Como é que esses tópicos funcionam? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho, por favor. Ok. Isso é uma linha muito tênue. É aí que a Arapuca está armada, vamos assim dizer. O que acontece? Quando você é PJ e tem horário de trabalho, marca ponto, quando você tem uma chefia imediata, corre-se o risco de ser não considerado como PJ, e sim como CLT. Então essa relação é livre. Quando você é contratado como PJ, você tem que ter a liberdade ou não dessa escolha. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, eu te espero em todas as nossas redes sociais, no meu Instagram também, @JaqueStefano, e nas redes sociais do programa, o Instagram, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nossopgm, para você enviar para nós a sua sugestão de tema, saber o que vai acontecer aqui no programa e enviar também para nós aquilo que você gostaria de ver. Eu estou conversando hoje com o Celso Basola, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o mercado de trabalho nesse momento. Eu já volto a conversar com ele, mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero te contar que aqui em São Paulo, no dia 25, que é amanhã, 25 de janeiro, feriado, aniversário de São Paulo, acontecerá aqui na sede da nossa igreja, na Avenida São João 791, uma grande campanha de evangelismo, onde a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização à saúde mental. A gente aproveita esse tema e esse momento tão importante que vai acontecer aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, para conversar com a Laísa Adrian Santos, que é psicóloga pós-graduada em Psicologia e Saúde Mental da Mulher. Ela é esposa do pastor Davi Santos, eles estão lá na África do Sul e a gente fala ao vivo com ela lá na África. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo, doutora. É todo meu, obrigada pela oportunidade. Bom, vamos aproveitar, a gente teve até uma pauta recentemente que a gente falou aqui no nosso programa sobre o Janeiro Branco e a importância da gente falar não só em janeiro, mas o ano inteiro sobre saúde mental. E eu já quero, doutora, começar sabendo de todo o trabalho evangelístico que vocês também fazem aí, junto com o que vai acontecer aqui em São Paulo, para falar sobre a mudança e o quanto a igreja, de um modo geral, os cristãos evoluíram para entender sobre a importância da saúde mental. Queria começar falando sobre isso, por favor. Sim, então, isso é um tabu que já vem há muito tempo, né? Agora que a gente está começando a ver, assim, mais ativa, vamos usar essa palavra, em relação às doenças de saúde mental. Eu acho que até mesmo porque hoje em dia a gente escuta muito falar que a depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. Os casos cresceram muito, casos de depressão, casos de ansiedade,
casos de transtorno de pânico, bipolar, coisas que antigamente a gente não escutava falar tanto. E eram tomadas como frescura, como, é só uma tristeza, ansiedade, todo mundo tem ansiedade, quem não fica nervoso pelo dia de amanhã? Mas são graus diferentes. E hoje as pessoas estão se conscientizando mais disso, e o que é muito bom, porque tendo essa consciência a gente consegue ajudar mais pessoas, e graças a Deus que a igreja está mais ativa nisso e dando mais assistência às pessoas que sofrem com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, entre outros vários transtornos que acometem muitas pessoas. E esse evangelismo que vai ter aí na sede de São Paulo, eu fiquei sabendo que vai ter aí na Avenida São João, isso vai tomar uma proporção muito grande, porque é uma ajuda muito grande. O ser humano, ele não é somente físico, mas ele é físico, psíquico, mental, social e espiritual também. Então, juntando tudo isso, tendo todo o equilíbrio em todas as partes, é o que vai fazer vai dar o bem-estar para a pessoa. Então, a gente não pode excluir a parte espiritual. Então, eu tenho certeza que esse evangelismo vai alcançar muitas pessoas e vai poder ajudar muitas pessoas que estão em sofrimento com depressão, ansiedade, com outros transtornos, e que podem também contar com a ajuda espiritual vinda da igreja. Doutora, e acho que é isso que vale a gente falar, né? Deus nos fez como um todo. Então, se você machuca o pé, você vai num ortopedista. Se você está com problemas psicológicos, você deve, havendo necessidade, procurar um psicólogo. Mas nós somos um ser inteiro, então a parte espiritual também não pode ser desprezada. Acho que é isso que você falou. A igreja entendendo que em alguns momentos pode encaminhar para o psicólogo e a pessoa entendendo que apesar da terapia, o principal é continuar buscando o espiritual. É um complemento, não é? Com certeza, é um complemento. E também, já que entra a questão de medicação. Muitas pessoas falam, eu não vou entrar com medicação. Muitas pessoas com depressão, principalmente. Eu não quero entrar com medicação porque eu vou ficar dependente. Sim, nós conhecemos muitas pessoas que têm 10, 15 anos que estão tomando uma medicação para depressão. Mas isso não é um decreto, não. Começou a tomar medicação, você vai tomar pro resto da sua vida. Não, é um tratamento, e o tratamento tem começo, meio e fim. Entendeu? Então, até nesse tratamento com o psicólogo. Tem gente que fala, eu faço terapia há 10 anos. Não, eu dou alta para os meus pacientes. Depois de, 9, 10 meses, eu vou virar para ele, se ele estiver, virar e falar, agora você consegue caminhar com suas próprias pernas. Graças a Deus por isso. E, doutora... Você consegue, você alcançou um nível de autoconhecimento muito bom e você consegue seguir. Então, não é algo para a vida inteira. É um tratamento momentâneo e que depois de um tempo, quando a pessoa estiver bem, ela vai conseguir seguir. Porém, o tratamento espiritual não é momentâneo, né? Esse é eterno, né? Na igreja, seguir buscando a Deus. Não, a gente tem que seguir buscando a Deus, porque é uma ajuda que eu posso dizer que, assim, 80% é espiritual. 10% da psicoterapia, 10% de medicamento, se for necessário, mas tem que ter ali a parte espiritual sendo suprida. E essa é a busca que a gente não para nunca. Dessa a gente não quer nunca receber alta, né, doutora? A ajuda espiritual é a principal. Pra gente finalizar, eu tenho já que encerrar, mas você citou um ponto que eu acho que é muito importante, que é outro tabu. É se o psicólogo encaminha esse cristão para um psiquiatra e vai haver necessidade de usar medicamento. Acho que a gente também já evoluiu muito nisso para entender que a alta, a desmame, talvez não haja necessidade, mas se acontecer a necessidade do mesmo jeito que se você estiver com dor de cabeça, você toma um remédio para essa dor passar, mas você precisa tratar a causa, é a questão psicológica, né, doutora? Exatamente, a questão psicológica. E por que a questão do medicamento? Muitas pessoas não entendem que, por exemplo, uma pessoa depressiva, se ela fizer um exame de sangue, um exame hormonal, vai ter uma descompensação ali. Então, para que é o medicamento? É para nivelar esses hormônios. Muitas pessoas acham que depressão é só uma coisa da mente, é só um problema psíquico, porém não, é físico também. Tem descompensação de hormônios e o remédio vai ajudar nesse equilíbrio, assim como atividade física, uma alimentação regular, saudável e tudo mais. Então o remédio vem para agregar, para ajudar até que tudo esteja bem e ele possa ser eliminado. Doutora, muito obrigada pela participação, prazer falar contigo, que Deus continue abençoando tanto o seu trabalho como psicóloga, mas todo o trabalho que vocês têm feito aí na África do Sul, levando a palavra de Deus também. Obrigada, e para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é @laissa.adrian, tá passando direitinho para vocês como se escreve. Obrigada mais uma vez, doutora. Boa tarde para você.
Tchau, tchau. E eu quero aproveitar reiterando essa ação que vai falar e reiterar essa ação que vai acontecer aqui na sede da Igreja da Graça em São Paulo, que é na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo, onde haverá participação de todos os ministérios, mulheres que vencem, homens que vencem, jovens que vencem, a melhor idade também, CQV também vai participar, e esse evangelismo tem a organização Braço Social FIC. É com muita alegria que a gente fala sobre esse trabalho, que eu tenho certeza que vai impactar vidas, vai ser muito bonito. Se você estiver aqui pelo Centro Paz, se você já tem o costume de frequentar a nossa igreja, eu tenho certeza que você vai ser impactado, e o nosso principal objetivo, né? Alcançar e evangelizar pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Tantas pessoas passam pela rua aqui no centro de São Paulo, pela calçada da igreja, e com certeza serão impactadas por esse trabalho que vai acontecer amanhã. Eu quero agora retomar o nosso bate-papo com o Celso Basola, que é consultor de RH e fala conosco sobre as atualizações no mercado de trabalho. Celso, para a gente finalizar o que estava falando no bloco anterior, você estava falando para a gente sobre vínculo e os cuidados que a empresa tem que ter para não atuar como CLT, mas quando a pessoa é contratada como PJ, ela tem uma carga horária a cumprir, ou é por projeto, ou isso vai ser conversado, deve rezar em contrato? Como é que funciona? Isso é acordado em contrato. Tá. Então, a partir do momento que eu contrato uma empresa, eu posso contratar uma carga horária, aquela que convier para os lados, para o projeto. Mas normalmente se contrata por projetos, por atividades, responsabilidades. E aí se fecha um valor, pode fazer um valor mensal também, pode ser, e esse valor é pago naturalmente em cada emissão de nota, em cada cumprimento de etapas ou do trabalho. É interessante o que você falou, porque pode ser também por projeto. Então, vou te pagar um valor X, se esse projeto demorar 3 meses, o valor é esse, ou pode ser dissolvido por meses, como você falou, Exatamente. Né? Perfeito. Celso, eu queria falar um pouco sobre a inclusão, quero falar sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sei que isso é, inclusive, uma exigência para algumas empresas. Se eu não me engano, tem a possibilidade de dedução depois no imposto de renda. Qual que é a importância dessa inclusão, no seu ponto de vista, e como está o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Legal. Essa é uma legislação que há já há algum tempo. Ela vem hoje sendo tratada de uma forma muito mais natural do que uma obrigação. Que a empresa acima de 100 colaboradores tem de 2, conforme ela vai tendo um número de colaboradores, né, num processo, vai de 2 até 5% do quadro ela tem que ter pessoas PCDs, ok? Bom, essa relação, qual é a importância disso? É justamente tirar essas pessoas, como vivia no passado, de um ostracismo, de uma indiferença, de algo esquecido. Né? Então, trouxe a luz para essas pessoas profissionais. E elas são recolocadas dentro do mercado normalmente, como uma pessoa dentro das suas limitações, utilizadas para cada segmento, cada mão de obra, cada trabalho necessário. Então, eu gosto de pensar sobre isso, não como cumprimento de cota. Perfeito. Eu acho que esse detalhe de cumprir cota, esse é um assunto por uma outra oportunidade, eu acho que... aliás, rende polêmica, né? Opiniões diferentes e tal. Mas a questão é que se faça porque se faz e acabou, né? Isso tem que ser natural e não por conta da obrigação, né? Isso, porque ele é um ser humano, Perfeito. É um profissional. Então... Como temos mulheres, como temos brancos, como temos negros, tem que ser algo... A gente espera, embora as cotas possam ser importantes, porque infelizmente em alguns casos tem que se obrigar, mas a ideia é que isso seja fluido, que isso seja natural, né? Exatamente, o tratamento natural. E as pessoas com as necessidades especiais, hoje, como ela veio, essa cota veio muito lá atrás, já é algo natural. Então, há um mercado ainda muito vasto. Conheço muitas empresas que não conseguem cumprir a cota. Mas, assim, as empresas têm que ter também uma percepção do ambiente. Ele tem que adequar as pessoas no ambiente correto, né? Tem que ter acessibilidade. Porque dependendo de qual é a deficiência, então pode ser algo de caráter físico mesmo, um cadeirante, uma pessoa com baixa visão, mas pode ser também algo que seja cognitivo, uma deficiência, algo que atrapalhe o cognitivo da pessoa, mas que não a impede de exercer alguma função. A empresa tem que estar preparada para isso, Tem que estar preparado. As suas lideranças têm que saber lidar e cuidar dessas pessoas de uma forma comum, natural, e não como ele é um cumprimento de cota. Por isso que eu tenho um pouco falar em cota. Até porque eu acho que para
Não é, eu acho que eu não me sinto confortável em imaginar que eu estou numa empresa porque eu sou mulher só para cumprir cota. Não, eu estou numa empresa por conta da minha capacidade, que seja assim com todas as pessoas que estão em uma empresa, né? Exatamente. E é um mercado muito amplo e há muitas vagas em aberto. Então a busca por esses profissionais continua sendo incessante. Então quer dizer que o profissional que tem deficiência, essa pessoa com deficiência, ela pode também procurar se aperfeiçoar como qualquer outra pessoa para estar apta para o mercado de trabalho, né? Perfeito. Existem órgãos aí, empresas, né? Tem uma empresa, Trabalho Incluir, o nome dela, tem o CIE, que são empresas, e outras, né? Que não, dando aqui exemplos, né? São exemplos que eles fazem um trabalho de preparo, inclusive, para que aquele profissional, ele também se adeque a como uma pessoa comum, ele vai lá produzir. Agora é muito importante as empresas também capacitarem e colocar cada um dentro das suas habilidades e limitações. O que, na verdade, Celso, você melhor do que eu vai poder falar sobre isso, é o trabalho de todo líder. Então, mesmo que eu tenha qualquer grupo de pessoas, eu tenho que entender como cada um funciona melhor e saber onde eu vou colocar essa pessoa, né? Cada um tem a sua habilidade. Verdade. Do autismo, né? Por exemplo, as habilidades que estão ocultas estavam hoje, né, muito mais claras. Verdade. Claras. O cadeirante tem que ter uma acessibilidade. Então, existem vários tipos de possibilidades onde as empresas devem sim, estão preocupadas nessa recolocação, essa colocação desse profissional. Então o mercado é muito vasto e essas empresas que eu citei, assim como a Dilis, né, um grande abraço para o meu amigo Arnaldo, que se preocupa muito com isso, estão buscando profissionais. Então cabe a todos ter o LinkedIn, como qualquer pessoa. É normal. Perfeito. É normal. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta sobre isso. Existem pessoas que nascem com alguma deficiência e existem pessoas que, por conta de um acidente, por conta de uma doença, algo acontece no meio do caminho e essa pessoa adquire, a partir daí, algum tipo de dificuldade, se torna uma pessoa com deficiência. Você falou sobre algumas empresas e eu acredito que espalhado pelo Brasil existam vários. É importante, eu imagino o desafio da pessoa que adquiriu alguma deficiência no decorrer da vida ter que se readaptar para o mercado de trabalho. Só queria que você reiterasse isso para nós. É possível esse profissional talvez até continuar atuando na área que ele atuava antes com alguma adaptação. Tem empresas que podem ajudar nisso. É isso. Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho, por favor. É isso, totalmente. Então, uma pessoa que, no decorrer da vida, houve algum acidente, alguma coisa grave que limitou, ele vai ser readaptado e vai ser um profissional ou atuando na sua própria área ou atuando numa nova área. O importante é que ele esteja sempre convicto que ele é tão importante quanto qualquer outro. E chegou uma perguntinha do nosso público, vamos ver. Essa pergunta, Celso, é do Marcos, de São Paulo. Obrigada pela participação, Marcos. Ele diz assim: boa tarde, Jaque. Pergunte se o mercado de trabalho está pronto, excelente pergunta, para receber a terceira idade, Celso. Poxa, que pergunta maravilhosa. Eu tô entrando lá, então eu também tenho interesse. O mercado ainda não totalmente, ainda existe vou dizer assim, uma disputa de gerações. É o analógico e o digital, né? Mas as empresas têm se preocupado e têm se demonstrado interessados em ter as pessoas da terceira idade pela experiência, pela tranquilidade e o conhecimento de possibilidades, a qual o jovem, por ser digital, acaba ultrapassando e não analisando o famoso contexto que eu falei. Nós estamos com um problema de contexto, né? Então, por isso que eu tomei muito cuidado em falar, né, da recolocação das cotas, porque algo não interpretado de forma correta pode gerar. E isso é contexto. Perfeito. Então, nós temos que ter. Então, o mercado... Que é o que a internet faz hoje, né? Você pega uma frase sem o contexto do que a pessoa estava falando e o jovem hoje, ele lê ali o título de uma matéria e não lê a matéria inteira. Essa é a grande diferença do que as pessoas mais velhas. A gente vai querer entender o que está por trás daquela manchete de jornal, por exemplo. O jovem dinâmico digital, ele ali leu 2 linhas, acha que já sabe tudo, né? Isso tem tudo a ver com a pergunta, né, com a resposta que ele dá, porque assim, a pessoa, vamos dizer, terceira idade, ele tem a experiência. Nós tivemos a oportunidade
de ser analógico e analisar o todo para entender o que poderia dar. Então, é muito importante que os jovens ouçam os profissionais mais experientes. Porque nós temos muito que chamar a atenção em detalhes, que pode ser que pela velocidade das informações passem batido e as empresas estão começando a entender essa realidade, mas melhorou muito, confesso a você. Ô Celso, se a gente volta alguns anos, 40 anos já, a pessoa que estava desempregada e tinha 40 anos para mais, a gente já ouviu falar que essa pessoa estava velha para o mercado de trabalho. Para a recolocação, isso ainda pesa? Sinceramente, dependendo do segmento ou da profissão, sim. Eu tenho uma história assim muito real e recente, né? E eu vou falar quem é. É minha irmã. Minha irmã. Pronto, minha irmã, um beijo para minha irmã. Não, mas ela é de publicidade. E ela tem uma experiência vasta. E ela ouviu isso de uma jovem profissional que ela já estava, vamos dizer, velha. E ela ficou brava. Imagina, eu também ficaria. Mas assim, ela absorveu aquilo com bastante tranquilidade. Esse é o grande erro, porque essa pessoa profissional, pela experiência que ela tem, ela pode contribuir a ajudar essa pessoa a crescer muito mais. E até pelo respeito. Você falou, né, que ela recebeu bem, talvez o contrário, se um jovem ouvisse que ele é jovem demais para aquele cargo, ele não fosse receber bem. Que eu acho que é essa a diferença da maturidade. A gente consegue analisar e ver o que de fato faz e não faz sentido do que a gente ouve. Exatamente, né? Que minha irmã não fique brava por eu ter citado, mas a minha irmã é muito alta astral, ela vai dar risada, né? Mas eu acho que é um exemplo. Claro. Né? Então nada como você ver realidades próximas da gente. Mas acho que as empresas têm se preocupado com isso, tanto é que os cargos de liderança têm sido ocupados por pessoas experientes, justamente por esse motivo. E aí, Celso, eu quero finalizar falando sobre isso, né? Eu conversava com alguém, a gente falava sobre liderança na igreja. Esse era o tema que eu estava conversando com essas pessoas. É necessário ser mais velho? É necessário ser casado para exercer um cargo de liderança? Não necessariamente. Mas se você já é casado, se você é mais velho, se você tem mais experiência, você de alguma maneira, na hora de exercer a sua liderança, vai trazer mais maturidade para ela. Na liderança das empresas não é muito diferente disso, né, Celso? Não é. Não que seja uma exigência, mas se você tem mais bagagem, você tem mais capacidade, né? Você tende a ter uma visão muito mais ampla da própria vida. A própria vida, a gente ensina muitas... o ser afoito, o jovem, tem aquela força, energia, e nós... que já temos uma experiência, nós tratamos o assunto com uma cadência mais leve. Perfeito. Então, não muda. Na vida pessoal, na vida profissional, religiosa, não muda. Quanto mais experiente, mais a entrega vem. E os jovens têm que aproveitar isso. Aproveitem. Aproveitem, tenham calma, acho que vale a pena de repente a gente marcar, eu tenho que encerrar, Celso, um bate-papo só para falar sobre a chegada dos jovens, dessa juventude que a gente tem agora no mercado de trabalho, da geração que a gente já falou aqui no nosso programa, que é entre aspas a nem, eles não querem estudar, não querem trabalhar, vão para o mercado de trabalho, querem trabalhar o mínimo de horas possível, não aceitam não sabem lidar bem com ordens, eu acho que vale um programa, não vale? Falar sobre a inserção do jovem no mercado? Mas com certeza vale, porque eles são importantes para nós. Sem dúvida, porque eu falo que nós somos híbridos, né? O jovem, ele ajuda também a gente, né? É uma troca, né? Ajuda, eles são os futuros da empresa, da continuidade de uma empresa, de um país, de um mundo melhor. Né? Vamos marcar então o próximo bate-papo sobre isso? Vamos, claro. Fica já combinado. Para quem quiser entrar em contato com o Celso, eu vou deixar o LinkedIn, que é Celso Basola, passando para vocês, o Instagram, @Celso Basola, e tem o e-mail também, celso@bas.com.br. Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada e volto sempre, Celso. Eu que agradeço, um prazer estar novamente. Já me sinto parte da produção com certeza, de já vocês. É de casa, volte sempre. E é muito gostoso estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.